Dr. Fernando Sávio, médico clínico geral, e eu gostaria de saber do senhor como é que se faz, como é que se chega a um diagnóstico? Mônica, boa tarde. Nós estamos vivendo um momento na medicina em que boa parte dos médicos se assessora muito de exames complementares para o diagnóstico. A gente sabe que as mudanças tecnológicas foram e são muito importantes na medicina, mas nenhum profissional de saúde, não só médico, pode prescindir, né, para o diagnóstico de uma boa história clínica, de um bom exame físico, de um bom raciocínio clínico, que é o que a gente comumente faz na prática médica, né? Principalmente os clínicos gerais. Então, conhecer o seu paciente, ter uma visão holística, né, da medicina e do seu paciente, entender que uma pessoa que procura um médico com um problema, né, ele não traz apenas um sintoma, né? Ele traz uma história, né? Uma história de como ele nasceu, de como ele passou a infância, os hábitos, os vícios, desembocam num bom estado de saúde, né? Ou então em doença, né? Que na verdade é a ausência do bem-estar físico, mental e emocional. Então a gente precisa conhecer, né, a história do paciente, né? E além de usar as ferramentas tecnológicas, ter uma boa relação médico-paciente, né? Isso é fundamental. Ou seja, tempo, tem que conversar. Tem que ter tempo. A gente não pode fazer consulta como se fosse... Exatamente, fast food, né? A gente precisa realmente ter tempo para conversar, para examinar o paciente e explicar, né, tudo aquilo que a gente está propondo como exames diagnósticos e como terapêutica para ele. Seria mais ou menos, traduzindo, o corpo fala? Então o clínico, por exemplo, observa esses sinais e tem que estar atento a esses sinais? Exatamente. Existe uma característica que chama muita atenção no profissional médico que trabalha com medicina generalista, né? O clínico geral é o seguinte: a gente fica atento a pequenos sinais, tanto da história clínica quanto do exame físico. E o corpo fala realmente. E é isso que a gente procura na consulta médica, né? Tentar entender o que está acontecendo no geral com o paciente. Obrigada.